Querida internauta, hoje nós temos o prazer de conversar com a ginecologista doutora Flávia Fairbanks. Ela é especializada em sexualidade, endometriose, entre outros assuntos ligados à ginecologia. E hoje nós começamos com um dos assuntos e devemos ter uma série para você de casa dirimir todas as dúvidas. Doutora Flávia, é um prazer falar com você, obrigado pela atenção. Vamos começar falando então sobre endometriose. Perfeito. O que vem a ser endometriose? A endometriose é uma doença ginecológica benigna. Isso é importante porque as pacientes que vêm com esse diagnóstico têm muito medo se está se tratando de um câncer. Não é o caso, então é uma doença benigna, associada à idade reprodutiva. Então, normalmente, essas pacientes desenvolvem a doença entre o período da adolescência e da menopausa e que se caracteriza por cólicas menstruais muito fortes e cada vez mais intensas, associado à dificuldade para engravidar, dor na relação sexual, dores na região pélvica, mesmo fora do ciclo menstrual, e também alterações do intestino no período da menstruação, que viriam a ser, por exemplo, sangramento nas fezes na menstruação, dor para evacuar durante o período menstrual e também as mesmas alterações no aparelho urinário. Então é uma doença benigna, caracterizada por uma reação inflamatória e normalmente associada com um distúrbio autoimune, ou seja, a paciente reagindo praticamente contra ela mesma. Existe uma causa específica? Tem a questão do fator hereditário também? Sim, a principal causa que a gente atribui é o refluxo da menstruação. Então essa é uma teoria que já foi consagrada no século passado e cada vez mais ela se mostra pertinente. E ela fala o seguinte, que toda mulher durante a menstruação, 95% do sangramento menstrual escoa pela vagina e 5% volta pelas trompas. Isso em todas as mulheres. Só que a mulher mensalmente, esses 5% que voltam pelas trompas e acabam se acumulando dentro da barriga, teriam que ser limpos por um sistema, entre aspas, de faxina. Na paciente com endometriose, esse sistema de faxina não funciona. E ela vai acumulando. E esse tecido vai sendo acumulado cada vez mais e por isso que o quadro vai ficando cada vez mais intenso. E não dá para se antever esse problema? Então, o aspecto hereditário que você comentou é muito importante. A paciente, existe uma associação de 10 a 15% das mulheres que têm um histórico de endometriose terem outros parentes na família. Então, a paciente que já tem um parente, principalmente parente de primeiro grau com histórico de endometriose, tem um risco maior de ter a doença. Mas, infelizmente, isso não é a regra. Então, os casos esporádicos acabam sendo os mais frequentes. É importante a gente salientar que 15% das mulheres na idade reprodutiva, ou seja, entre a menarca, que é a primeira menstruação, e a menopausa, são portadoras de endometriose, em diversos graus. Interessante. Agora, qual o principal tratamento? Se existe um só ou existem vários tratamentos? Então, os tratamentos eles podem ser divididos em tratamento clínico e cirúrgico. O tratamento clínico ele é feito principalmente baseado num tripé, que é o alívio da dor, melhora da qualidade de vida geral e desejo ou não da paciente engravidar. Então, se a paciente estiver buscando gestação, Sim. lembrando que a endometriose é uma das doenças que mais dificulta para engravidar, Sim. a gente dá um tempo limitado para a paciente tentar engravidar, normalmente até 6 meses, sendo que a gente sabe do diagnóstico prévio. Se ela não conseguir, precisa fazer um tratamento, normalmente de reprodução assistida, inseminação intrauterina, fertilização in vitro, alguma coisa dessa. A paciente que não quer engravidar fica mais fácil, porque a gente pode controlá-la com pílula ou outros medicamentos que suspendam a menstruação. Esses seriam os tratamentos clínicos. O tratamento cirúrgico, que acaba sendo indicado para os casos de maior gravidade, é a videolaparoscopia, onde são removidos todos os tecidos de endometriose que o cirurgião encontrar. Em ambos os tratamentos dá para se engravidar, provavelmente depois. Sim, a gente sempre tenta deixar a paciente no melhor ambiente possível lá na região pélvica, visando que ela consiga a gravidez depois. Então, depois da gestação, depois de ter o filho, esse problema pode voltar a acontecer? Pode, porque ela é uma doença que a gente fala que tem controle, é como se fosse um diabetes. Sim. Então a paciente pode ter períodos de melhora e períodos de piora. É difícil você falar que a paciente ficou curada. Em alguns casos a gente observa, quando a doença era bem leve, depois que a paciente engravida, às vezes ela nunca mais volta a ter sintomas. Sim. Mas o mais frequente é que ela precise fazer sempre um controle da doença. A alimentação influencia em algum aspecto? O que a gente sabe é que as dioxinas, que são substâncias derivadas do ambiente, da poluição atmosférica, a degradação do carbono em alguns alimentos, carnes vermelhas e tudo mais, podem ser relacionados. Então a gente pede para o paciente tentar ter uma vida o mais natural possível e praticar muito exercício físico para liberar essas impurezas do organismo.
E em qual a idade que se concentra mais? Você disse a faixa etária, mas qual é a faixa etária de maior problema? O foco mais comum é da faixa etária dos 30 aos 40 anos, onde a gente faz mais de metade dos diagnósticos. O paciente já menstrua há bastante tempo, mas raramente ela começou a ter sintoma ali, é que ela só procura o médico naquela ocasião. Porque ela já fala que ela tem cólica há 10 anos, há 15 anos, e sempre cada vez pior e nunca conseguiu tratar, é aí que se faz o diagnóstico. Doutora Flávia Fairbanks, além do incômodo, além das dores, também existe algum risco de vida? Não, os riscos, na verdade, maiores são conforme a localização da lesão da endometriose. Então, se a paciente, por exemplo, tiver uma doença muito avançada no intestino, tem o risco desse intestino obstruir. E aí a paciente vai ter uma complicação por uma obstrução intestinal. Uma consequência. Exatamente, mas não que a doença em si vá levar a algum tipo de dano maior à vida. Não, ela só vai cada vez ficando mais complicada. Só para podermos entender direito, no caso de uma cirurgia, se ela estiver espalhada a endometriose, mesmo por videolaparoscopia, dá para se alcançar todos esses locais de uma só vez? É uma cirurgia de grande porte? É uma cirurgia de grande porte. Apesar da paciente só ver 3 furinhos na barriga, exato, normalmente lá dentro a gente acaba mexendo bastante no útero, nos ovários, no intestino, às vezes na bexiga. A cirurgia, a parte interna, ela é bastante complicada e tem que ser feita por profissional especializado. Agradecendo essa entrevista, gostaria que você passasse, por gentileza, ao nosso internauta uma mensagem a respeito desse tema. Eu acho que é muito importante que as pacientes entendam que cólica menstrual não é normal. As pacientes podem ter desde que seja muito leve, que não atrapalhe as atividades cotidianas. A partir do momento em que a cólica passa a ser um tormento mensal, ela precisa ser super bem investigada, porque novamente a gente afirma 15% dessas mulheres vão ter endometriose e a doença vai avançando se não for tratada precocemente.